E aí, galera que assiste o meu canal, aqui é Carlinhos Senegal e hoje eu estou com um convidado especial, um grande amigo, Renato Carneiro. Eu estava na discussão se era Carneiro ou era Cordeiro, mas é Renato Carneiro. Renato Carneiro é psicólogo, né? Não pode esquecer da sua formação acadêmica, mas hoje ele trabalha com projetos sociais, com certeza usa a psicologia a favor de tudo isso. É um dos maiores captadores que eu conheço, não estou levantando a bola dele, é um cara muito comprometido com o trabalho, né, junto às instituições onde ele trabalha, né? Visitei uma das escolas onde ele é captador, onde ele é gestor também dessa instituição, e é um grande amigo, é um cara que eu aprendo muito. Eu disse, eu não posso deixar de trazer ele aqui no canal, porque ele vai trazer muitas informações atuais e ele vai deixar depois os contatos dele aqui, caso você queira entrar em contato com ele e contratar ele, a consultoria dele, a mentoria dele. Mas assim, Renato é uma das pessoas mais educadas, mais gentis e mais inteligentes que eu conheço. Aqui em Recife, Deus me deu a oportunidade. É um amigo de pandemia, que a gente se conheceu durante a pandemia, e a gente só se viu depois que eu vim do Senegal para Recife agora. Então, Renato, esse é um bate-papo, né? Esse vídeo vai subir aqui para o meu canal. Esse é um bate-papo onde eu faço algumas perguntas. Você fica à vontade para interromper, falar, dizer o que você quiser. Então, mas eu sei que tudo isso vai rolar em torno do nosso trabalho, né? Que é o terceiro setor, que são os projetos sociais. Você é captador e você é um gestor de projeto social, não é isso? Sim, senhor. Eu tenho... Lhe chamar de senhor porque eu descobri que sou um ano mais novo, então já vou aproveitar. Primeiro dizer da alegria, meu irmão. A alegria de poder contar com você entre os meus amigos recentes. A pandemia me trouxe muitas coisas boas. Você tem noção, comprei apartamento, fez boas amizades, né? Construí, fortaleci amizades e coisa boa. Entendo que diante de tanta dificuldade, diante de tanto sofrimento, de tanta dificuldade, no terceiro setor que estava vivendo um momento muito diferente, mas tenho a oportunidade de poder celebrar também algumas coisas boas, né? E estar aqui nesse bate-papo com você, aprendendo também, porque eu só tenho 17 anos de captação de recursos, mas aprendo todo dia. Então, nas dinâmicas de cada instituição, de cada projeto, a gente sempre desenvolve alguma coisa, uma nova forma de fazer, um novo público que pode ser atendido, que pode ser focado, porque é uma área que não tem tanto conhecimento científico aqui no Brasil, né? É verdade. Então, a gente faz muita coisa de forma empírica, cada um constrói sua forma a partir de acertos e erros, e isso vai sendo deixado como legado que às vezes não é repassado para as outras pessoas, né? E eu entendo que você tem um papel, tá construindo uma história muito legal de compartilhamento de conhecimento nessa área, e para mim é um privilégio poder estar aqui. Coisa boa. Muita gente que vai assistir esse podcast são pessoas que estão desenvolvendo projetos sociais, né? Igrejas, periferias, pessoas também que não são de igreja evangélica, mas de igreja católica como você, de candomblé, espíritas, ou seja, pessoas que de alguma forma estão usando ali o seu viés religioso para alcançar pessoas e poder impactar na vida de pessoas. Também tem pessoas no mundo todo que assistem esse podcast e querem aprender sobre projetos sociais. Eu acho que um tema que a gente pode abordar aqui, temas que a gente pode abordar aqui é o de projeto social e de captação de recursos. Muita gente que está aqui no Brasil, e eu tenho atendido muita gente que está começando um projeto social, mas ainda não é legalizado, né? Isso é uma realidade. Dona Maria, que faz sopa e entrega debaixo de uma ponte da rua dela, ela sente essa vontade de fazer o bem, mas ela se depara com a situação em que alguém chega e diz: você tem uma conta pessoa jurídica, né, para poder receber? Dona Maria, ela nem tem Pix direito, ela está ainda aprendendo o que é Pix. Muita gente acima de 50 anos, 60 anos, que ainda não entrou na internet. Sim. É um grupo de pessoas aí muito carente de informação. Qual é o conselho que você daria para um grupo de pessoas como Dona Maria, estou usando aqui ilustrando, né, essa figura, ou alguma pessoa ligada à religião que vai lá e quer começar um movimento, mas o movimento cresce? O que é que essa pessoa tem que fazer, Renato? Primeiro é ter muita clareza sobre
a razão de existir desse movimento, né, ou desse projeto. Porque às vezes, Carlinhos, eu vejo alguns movimentos de pessoas entendendo que tem um coração muito bom, que desenvolve uma atividade que impacta a vida de muitas pessoas, mas em um dado momento elas começam a se confundir sobre por que foi que aquilo ali começou. E apesar de ser captador de recursos e de trabalhar com isso, eu entendo que nenhum projeto social ele nasceu com essa finalidade. Ninguém nasceu para captar recursos, enquanto instituição, enquanto movimento. E isso pode provocar um distanciamento da natureza do fazer daquele projeto. Então, do foco, né? Algumas pessoas se confundem, terminam se transformando pelo resultado, começam a ter resultado, iniciativas de captação e começam a olhar mais para o que pode captar do que para a pessoa que ele impactava. Então, essa fidelidade à natureza do projeto, ao que é que faz com que aquele projeto exista e aconteça, e que a gente, aí é um traço meu, né? Nenhum projeto que eu desenho ele é feito para ser necessário. A ideia é que ele exista para que cada vez mais ele se torne desnecessário. Ele tem um trabalho não só de assistência na ponta, mas que ele faça o trabalho de conscientização, de fomento, de diálogo em todas as esferas. É um esforço temporário, né? O conceito do que é um projeto, você disse, exatamente, né? É de trazer uma intervenção inovadora de forma por um marco temporário. Para sarar aquela dor e depois não existir mais. Né? Seguir. Então eu acho que alguns projetos eles também se atrapalham nessa dinâmica de continuar existindo e continuar fazendo. Tem um filme que eu considero muito legal, um filme brasileiro, inclusive, Quanto Vale ou É por Quilo. É um filme antigo. Quanto o quê? Quanto Vale ou É por Quilo. Rapaz, no mistério. Quanto vale e é por quilo. Ou é por quilo. Ou é por quilo. Ou é por quilo. E aí, nesse filme se faz uma reflexão sobre... O momento era mais ou menos o governo de Fernando Henrique, né, que estava tendo um fomento dos projetos sociais. Fernando Henrique, quando assume, ele sociólogo, começa... Né? Exatamente, ele começa a dialogar e entender que o Estado brasileiro ele podia dar ênfase a determinadas ações e dialogar com projetos sociais que tinham expertise em outras áreas. E aí essa parceria que tinha tudo para dar certo, em alguns lugares e com algumas instituições sociais, terminou criando certos vícios, né? Então, instituições que de alguma forma agravavam a realidade para justificar a sua razão de existir, né? Então, se um movimento que está nascendo hoje, por exemplo, se coloca na posição de combater a insegurança alimentar numa determinada comunidade, distribuir alimentos numa determinada comunidade, ele tem que fazer isso e olhar como é que ele pode agir de forma estratégica para que aquilo não seja mais necessário. Além de dar aqui o alimento, o que é que eu posso fazer para, de alguma forma, promover a independência e o protagonismo dessas pessoas na aquisição desse direito, né? Então, é ir fazendo, enquanto projeto social, essa cadeia. Não quer dizer que o projeto vai acabar, mas ele pode olhar para outra coisa. Então, combater as vulnerabilidades nas diversas... Problemas sempre vão existir. Vão. Uma prateleira cheia de problema. E você pode ir atacando em diversas formas. E, por exemplo, um projeto que inicia distribuindo alimento, ele pode depois virar um curso de qualificação profissional em produção de alimento. E aí você vai resolvendo outras mazelas, né, que aquela comunidade certamente realiza. Tu falou uma coisa interessante, que muita gente que começa um projeto social e a gente está envolvido ali com o coração, né? Tem mais coração do que a intenção de captar recurso, que a captação de recurso ela vem através de uma necessidade. Quando você começa a escalar o projeto e alcançar mais pessoas, mas muitos gestores de projetos perdem esse foco. Foi algo que eu tive que ter muito cuidado para eu não perder. Porque eu estava no Senegal, né? Fazendo o meu projeto lá dentro da minha garagem, formei 4 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas. Veio uma emissora de televisão aqui do Brasil, foi lá, me filmou. E de repente eu era famoso e o povo estava falando de mim. Popstar. Não, e tinha gente querendo me dar dinheiro. E foi engraçado porque uma pessoa me ofereceu todo o dinheiro para que eu fizesse a escola, né? E como eu tenho ali, eu criei o hábito de sempre orar antes de fazer qualquer coisa, né?
E orar e conversar com a minha mulher, porque eu sou um cara muito impulsivo e Débora é muito mais tranquila, ela é muito mais de esperar e ela me ajuda muito com isso, porque assim, isso iria atrapalhar todo um processo de descoberta, de espera, porque nem tudo se resolve com dinheiro. Às vezes a gente precisa emergir, aprender, até que a dor da comunidade seja a sua dor e você junto com a comunidade consiga. Mas se você resolve, tudo que você resolve na comunidade, todo problema da comunidade que você pode resolver com o dinheiro, pode também ser um problema muito grande, porque também a comunidade cria uma expectativa em relação ao dinheiro, né? Isso eu vejo muita gente enrolada com isso. As pessoas não focam em fazer com o que tem, não respeitam o processo, e aí o dinheiro passa a ser um grande vilão. E Carlinhos, eu visitei uma comunidade chamada Vila Santa Luzia, no interior aqui de Pernambuco. E tem até uma Vila Santa Luzia aqui em Recife também, mas não foi essa não. Que é a vila que eu me criei aqui pertinho na torre. Trabalho lá também, mas não foi essa. Fui lá para o interior de Pernambuco conhecer uma vila que foi transformada a partir do investimento de uma organização social canadense, chamada Generous Heart. E aí essa organização faz um aporte de recursos lá, que muda a estrutura das casas, no sentido de transformar casas de taipa em casas de tijolo, para passar mais segurança para as famílias. É um lugar que chove muito, então de alguma forma... Tem um barbeiro também, né? Que tem matado muita gente, né? E lá tem muito escorpião também. Então tudo grande isso vilão também, os insetos. Tem auxiliado. Investe também na estrutura da vila, então calça algumas ruas, estrutura uma praça, melhora a qualidade de vida dos moradores de uma forma geral. E agora ela está indo para um outro nível, que é promover bolsas de estudo em universidades. Então, os jovens lá são estimulados a se manterem na escola e depois a bolsa de estudo na universidade essa instituição viabiliza. Só que o que é que estava faltando? Estratégias de monitoramento, avaliação e acompanhamento do impacto desse recurso. Então, essa é uma instituição apenas de fomento, ela não desenvolve o atendimento, ela faz a articulação, mas ela libera o dinheiro para que aquela comunidade escolha onde é que vai investir. Só que ela precisa desses indicadores de impacto e de resultado para poder apresentar e conseguir captar mais recursos para poder, enfim, né, manter a cadeia funcionando. E quando eu visitei o lugar, enfim, estavam criando um restaurante que ia funcionar na comunidade, mas eu estava refletindo, é uma comunidade que tem aproximadamente 600 pessoas morando. Uma vila muito distante. E aí eu falava com a pessoa que estava abrindo o restaurante, muito feliz, eu disse, tu pensa em vender quantos pratos aqui por dia? Não, a gente consegue vender uns 15 por semana, porque eu estou abrindo um restaurante no meio do nada. Se a comunidade aqui consome os pratos, não, os moradores daqui normalmente não comem. Então, essa dinâmica de entender o impacto do que eu estou fazendo, entender o resultado que isso vai trazer para aquela comunidade, não pode ser descolada da realidade da comunidade. Então, se eu chegar para você, Carlinhos, e disser, diga uma pessoa que mora na comunidade, eu vou lá e vou abrir um restaurante, eu quero abrir um restaurante. Certamente você vai pensar e vai dizer, eu acho que em determinado lugar pode ser que funcione. Lá não foi assim. Lá se chegou e disse, a gente vai abrir de todo jeito. A gente só quer uma casa para que o restaurante passe a funcionar. Eu entendo que esse restaurante ele poderia fazer parte de um diagnóstico, de uma análise da realidade daquela comunidade, do impacto de como ia acontecer, enfim. Tudo atrelado e não simplesmente uma pessoa querendo fazer essa ação, né? Então a gente agora está acompanhando esse processo, está chegando, né? Obviamente não está dando certo. Isso. Então a gente está chegando junto para poder auxiliar nessa dinâmica, trazendo essa conscientização da importância do beneficiário, né? Pelo recebimento de seja lá qual for a doação, dele ser protagonista de fato. E aí, no seu caso, eu imagino como seria, né? Você receber um mundo, todo o recurso que você precisava para realizar aquilo ali, mas
a pior coisa, seria a pior decisão que você ia tomar na sua vida, porque a gente fala muito, você certamente já experienciou isso, a gente não pode ter todo o nosso recurso dependendo de um ou de dois doadores. Não pode. Porque isso vai ser um ponto de alto risco. A gente passou pela pandemia, muitos de nós não passaram, e muitas instituições que tinham sua estrutura de captação de recursos fundadas em uma ou duas pessoas que, infelizmente, não resistiram à pandemia, hoje fecharam. Empresas que quebraram, né? Exatamente. Então, é importante a diversificação. Eu sei que dá um acalanto, né? Você tem um projeto que está lá funcionando, chega alguém e diz, olha, a partir de agora toda a sua folha de salário eu vou viabilizar. Não digo para você negar esse tipo de proposta, mas que você receba e reverta parte do recurso em outras formas de geração de renda, porque a pior coisa que tem é você ficar dependente de um. A gente viu diversas situações, a gente podia listar aqui, de pessoas que se colocaram em situações estrategicamente difíceis a ponto de fecharem os projetos porque ficaram dependentes de um ou dois doadores ou de uma ou duas empresas, né? Tem um projeto enorme aqui no Nordeste que trabalha com a vida marinha e numa mudança de governo houve uma auditoria em todas as contas de uma empresa que era a principal doadora desse projeto e ele ficou durante 3 meses sem receber 7 milhões, né? Dá 21 milhões de reais. Então, eles foram atrás de outras iniciativas de captação de recursos, entraram em contato comigo e com outros captadores, e eu fiz a indicação de uma empresa que eu conheço que trabalha com captação de recursos de grandes volumes, que consegue entregar resultados milionários, né? Em questão de dias, e cobram muito caro, né? Em função desse trabalho que eles realizam. E eles fizeram, durante 3 meses, eles conseguiram entregar 7 milhões, que era o que essa instituição precisava, conseguindo captar 28 milhões, né? Então eles cobravam 75% do que era mobilizado, mas depois dos 3 meses a empresa voltou a poder aportar o recurso e eles romperam o contrato. Eu digo, tu tinha possibilidade de ter 14 milhões por mês e manter de forma mais equilibrada o teu projeto, e tu voltasse para a mesma dependência, né? Então, Muita gente é escrava, né? Eu fui agora em Goiânia, eu fui agora, foi em 10 lugares, mas visitei uma creche, e essa creche, ela tem um custo fixo de 30 mil por mês. sim. Eu acho que é uma realidade de mais da metade das organizações no Brasil, né? Ela recebia 20 mil da prefeitura. Eles têm um conforto de ter uma parte da margem dele de captação fixo de alguém, mas também eu percebi na conversa que eles não crescem, eles não têm dinheiro para implementar. Eles não tinham um setor de captação nem de mídia social para divulgação por conta desse dinheiro que vinha, né, para eles todo mês. Ele também não tinha essa força para captar, essa vontade de buscar o dinheiro, mas também não estavam felizes. Ou seja, é como alguém que se aposentou com um salário, com um dinheiro ali, e ele se acomoda dentro daquele lugar e eles não conseguem crescer. E aí eu fiz um plano de captação para eles, de captação contínua, onde eles captassem pequenos valores, né? Uma estratégia que eu utilizei. Valor total dividido pela quantidade de criança, você tem um valor de uma criança. Sim. Se o valor da criança ela está muito alto, o ticket é alto, por exemplo, um ticket de R$100, se você tem alguém que ganha um salário mínimo, é quase 10% de um salário, então não é interessante. Sim. Um ticket que fica abaixo de 40 ali, 45, a pessoa adota integral ou parcial uma criança. E para que eles pudessem buscar recurso até o momento em que a prefeitura ficasse secundário no orçamento. E ele usasse a prefeitura para infraestrutura, Sim. não para o custo fixo, né? E eu também motivei eles, encorajei a eles terem pelo menos 6 meses de custo fixo dentro do caixa. Sim. Porque, como você falou, né? Crises podem acontecer. Pois é. E assim, agora falando como psicólogo,
eventualmente aqui eu vou vestir essas diversas roupas, né, vamos dizer assim, mas falando como psicólogo, nós fomos, de certa forma, nós funcionamos pela economia da energia. E claro que vai te causar um conforto. Você tem um custo de 30 mil, como esse caso, 66% dele já está ok, porque você já tem a prefeitura cobrindo. Exatamente. Às vezes esses 33% ou 34%, respeitando arredondamento, ele é até aquela coisa que você bota na condição ideal, mas com 66% a gente funciona. Então, naturalmente, você vai diminui o abandonando. tamanho da proteína que a Exatamente. criança vai comer. É isso, é isso. Você se ajusta para caber nos 22, porque 22 mil já é muita coisa. Então, assim, é importante que você tenha esse plano de captação, como você bem falou, esse mapa, né? Dizendo onde é que você começa, onde é que você vai ter, onde é que você quer chegar. Só que mais importante do que isso, Carlinhos, e que eu vejo muitas instituições falhando, é que elas tentam construir o plano de captação separado do plano de ação da instituição. O fazer, o que é que essa instituição vai fazer durante aquele ano. E eu vejo como um grande erro, porque as duas coisas têm que andar juntas. Em alguns lugares, eu tenho a sorte de ser gestor de projetos e de captação de recursos e mobilização de parcerias, né? E aí toda ação que você pensa, você encaixa numa dinâmica de relacionamento com o seu doador. Você não deixa o seu doador estagnado. Então, por exemplo, se eu captei para... Porque imaginem, a maioria das instituições, elas tendem a focar muito... Se o doador, por exemplo, no ano doou os brinquedos do Dia das Crianças, no outro ano eu vou pedir essa mesma coisa para ele, porque eu sei que ele já se comove. Só que eu discordo dessa visão de uma instituição social como um grande buraco negro, em que todo o dinheiro que entra vai ser usado e quanto mais dinheiro, melhor. Mas que nunca está cheio. Então eu discordo muito disso e sei que você você aborda exatamente claro. Como eu falo, né? De você ter essas metas de captação, de você atrelar as atividades ao que toca a cada doador, mas não somente isso, você possibilitar a movimentação. Então, se você diz que quer combater a vulnerabilidade de crianças e adolescentes e que com aquela doação ele faz isso, no próximo ano tu não pode pedir a mesma doação para a mesma coisa. Tu pode movimentar aquelas pessoas que a gente atendeu. Agora a família está sendo atendida num outro programa, graças ao trabalho que a gente fez antes, e eu queria que você contribuísse com ele. O doador ele vai se movendo dentro do teu programa junto com as pessoas que ele beneficia, né, com a doação. Então eu acho que fazer separado, e eu sei que você não faz isso, você olha o plano de ação, você identifica as atividades e a partir disso propõe um plano de captação, pelo que eu entendi, com pessoas físicas e da melhor forma, pequenas doações de muita gente. Muita gente. Porque isso vai te dar substituir um doador de R$40 é muito mais fácil do que substituir um doador de 40 mil. Então, mas infelizmente as instituições brasileiras elas sempre estão procurando esse grande doador. Se você fizer uma palestra, um evento sobre captação de recursos, como atrair grandes doadores, vai estar lotado. Se for simultâneo com trabalhando a doação individual, vai estar uma lotada, a outra vazia. Eu acho que tem muito a ver, Renato, com o perfil do brasileiro. Ele busca muito mais segurança, né? Sim. É engraçado. Quando eu vou todo o país, aonde o Estado ele é a única fonte de renda segura, né? E o sonho das pessoas é trabalhar para o Estado. As pessoas pensam dessa forma, né? Assim, eu acho que no lugares onde teve escravidão tem muito esse pensamento, né? Porque, sinceramente, se você falar estabilidade, eu já fico com medo. Eu odeio estabilidade. Porque não me permite crescer. Eu só construí a escola do Senegal por conta da instabilidade. Buscando doadores. Hoje eu captei. Ontem eu captei. Eu sei que amanhã eu vou captar. E eu tenho estratégias contínuas de captação. E eu, assim, eu recebo doações significativas, mas eu não gosto de doadores grandes. É engraçado isso, né?
Tem gente que chega para mim, eu tenho uma doação grande para dar para você todo mês. Eu digo, isso vai ser um problema para mim. E o que é que eu faço? Já dando uma dica aqui para nossos espectadores, todo doador grande que eu recebo, eu não uso ele para custo fixo. Eu uso ele para infraestrutura ou para fluxo de caixa de custo fixo para um ano. Por exemplo, eu recebi em 2021, 2022, 100 mil reais de uma vaquinha que eu fiz. 45 mil de uma doadora na Suíça e 55 mil da vaquinha lá nos Razões para Acreditar. Inclusive, indico vocês, essa vaquinha é uma das melhores do Brasil. E eu usei esse dinheiro para o custo fixo de um ano e estava trabalhando para o ano seguinte. Sim. Né? Isso é uma coisa assim que quase ninguém faz, né? A gente está sempre sufocado. Mas se você tem um doador grande, corre atrás dos doadores pequenos para transformar esse grande num backup. Porque se ele sair, você não fica no sufoco, né? De correr atrás para cobrir esse buraco, né? Isso, e entender que o teu projeto, quando ele inicia em janeiro, pensando no nosso fluxo, né? Aqui normalmente é de janeiro a dezembro, você fez o planejamento no ano anterior, no mês de setembro, de preferência, agosto, setembro, você fez o planejamento do que vai fazer, já criou as estratégias de captação e você, é como se você, como a gente estava falando, você está com um mapa na mão e você precisa ter nesse mapa os teus indicadores de que você está indo para aquele lugar. Você não pode deixar para avaliar se o seu mapa se a sua ação está levando aonde seu mapa determina em dezembro. Você tem que ter chegado, né? Não dá para em dezembro parar e dizer, eita, eu disse que ia para São Paulo, eu cheguei em Brasília. Não é isso. Então, assim, que você durante o ano tem esses marcos e que você, eita, eu disse que ia chegar aqui vamos dizer, o meu objetivo é atender 500 pessoas até dezembro, com uma determinada ação, seja ela qual for. E aí, se eu preciso de 500 pessoas em dezembro, eu preciso também estabelecer essas metas que são durante o mês, né? O planejamento estratégico é importante, né? E isso tem que estar dialogando com o teu plano de captação. Porque não adianta também tu ter uma meta lá de captar 500 mil reais em um ano e você chegou em novembro e conseguiu 50 mil. O que é que tu planejasse que vai fazer com que de novembro para dezembro tu capte os 450 mil que tinham sido desenhados, né? Então que se estabeleça e que se vá ajustando a rota, mas não o objetivo. Mas que você estabeleça novas rotas, novas estratégias no decorrer do ano, porque isso certamente vai trazer impacto na sensação de sucesso que você vai ter no fim. Você poder olhar para o ano e dizer, tudo que eu tinha determinado, tudo que eu tinha planejado e que foi possível foi realizado. O que não foi por isso, são soluções e aí tá na planilha de risco também, né? Pois é, aí são, como é que eu posso dizer, recursos, né? Que a gestão de projetos nos traz, que faz também com que a gente consiga acompanhar, né, esse prever, provisionar, né, porque essa sacada que você tem, por exemplo, de pegar um grande fundo de emergência, você falar sobre fundo de emergência em projeto social, você praticamente é chamado de romântico, né? Não, você está falando sobre uma coisa, existe, é possível, agora precisa também de pessoas que não é que estejam distantes da prática. Eu não consigo ver num projeto social alguém distante do fazer da instituição. Todo mundo tem que estar envolvido. Mas que ela tenha a distância necessária para ela se ater ao que foi planejado com relação à questão orçamentária. Isso é um problema do brasileiro. Pois é, e isso faz com que isso, de certa forma, dá uma reduzida na nossa criatividade de soluções, mas faz com que a gente consiga ter mais tranquilidade no fluxo. E aí eu não estou dizendo uma coisa emergencial. No seu projeto caiu o telhado da escola, isso é emergencial, você vai ter que intervir, fazer alguma coisa para que aquilo aconteça. Fazer uma captação ali de repente, né? De forma emergencial. Mas se você vive na emergência, e a gente estava conversando antes aqui sobre gatilhos mentais,
Se você usa, esgaça, como a gente usa aqui, você destrói, né, a relação utilizando o gatilho da emergência o tempo todo, isso passa uma desorganização que nenhum doador vai querer estar junto. Exatamente, exatamente. O doador, ele cansa, né? Porque você está o tempo todo pedindo, o tempo todo fazendo. Eu acho que existe duas situações aí. Pessoas querendo doar porque elas sentem a necessidade de fazer algo para mudar o mundo, mudar a vida das pessoas. Pessoas inconformadas, normalmente. E ele só quer encontrar um lugar para colocar o dinheiro dele. Uhum. Um lugar onde a pessoa receba o dinheiro de forma fácil e rápida. E aí a gente já está falando de captação, né, de uma das etapas da captação. E pessoas que dêem feedback. Eu separo a captação em 4 etapas. Prospecção, conversão, doação e feedback. Você como captador, qual é o ponto mais fraco hoje das organizações brasileiras? Né? São 800 mil ONGs. Aproximadamente. O que é que tu acha? Onde é que o povo brasileiro erra? Eu vejo algumas falhas. Eu boto só um ponto a mais, Carlinhos. Eu concordo com os quatro momentos, né, que você distribui, mas eu adiciono um que é a oferta. E aí isso pode fazer parte da prospecção ou não. Mas eu sempre inicio o diálogo com o doador através da oferta. Então eu sempre ofereço alguma coisa antes de fazer um pedido. Porque eu gosto de uma balança desequilibrada para o lado do doador. Eu quero que ele, não no sentido... Eu quero que ele se sinta grato a alguma coisa que ele recebeu. Reciprocidade. Né? Exatamente, o gatilho da gratidão, né? Então, dizem que é o gatilho mental mais difícil de ser esquecido, né? É o mais eficiente. Concordo com você. E aí, quando você inicia o diálogo com o doador com uma oferta, mesmo sendo um projeto social, isso faz com que o doador ele comece a se relacionar. Primeiro que toda doação ela é de uma pessoa para outra pessoa. O projeto pode ser o mais efetivo do mundo. É verdade. Mas quem é que está dialogando comigo? Ninguém doa para projetos, né? Não. Pessoas doam para pessoas que fazem projetos. Exatamente. É quem está ali no diálogo. Então, se você inicia, se ele sabe que você é um projeto, o que você representa um projeto social, ele já está esperando um pedido que vai acontecer a qualquer momento. Só que se você começa oferecendo alguma coisa para ele, você desequilibra a balança. Você quebra essa dinâmica que é normal, mas você só consegue fazer isso se você tiver planejamento. Porque às vezes você está num desespero tão grande que você vai fazer aquela mensagem no WhatsApp, criar uma lista de transmissão e mandar para todo mundo, porque você... Jurando que vai dar certo. Você está no desespero, né? E quem está desesperado pede socorro, ajuda a desconhecido, inclusive. Só que a dinâmica é se você faz isso de forma estruturada, se você pegou o seu ano de janeiro a dezembro e você pensou em dezembro do ano anterior, eu vou fazer o período em que as pessoas estão com mais dinheiro, enfim, aqui no Brasil, muitos com 13º. Primeira parcela vai entrar agora, viu? A hora é essa, viu? Pois é. Meu diálogo vai ser com pessoas. Eu crio uma persona, né? Com relação a esse doador. E essa persona é de uma pessoa que tem a carteira assinada, que trabalha e recebe, um assalariado, recebe todo mês um salário para a atividade que ele desenvolve, é vinculado a uma empresa. Enfim, crio essa persona. O período ideal para pedir a ela de assumir, para fazer com que ela assuma um compromisso comigo é no mês de novembro e dezembro. Então eu fiz isso, eu apresentei. Tem a questão cultural, né? Natal. Exatamente. Então, que contribui também, né? Nascimento de Jesus é um país majoritariamente cristão, então... Exato, eu posso promover com ele uma reflexão sobre como foi o ano dele, isso tudo no diálogo com o doador. Isso, importante. E aí ele reflete sobre o ano e grato pelo que ele teve, se ele for uma pessoa religiosa, se ele estiver grato pelo que ele recebeu durante o ano, ele tem a tendência dele retribuir isso para as outras pessoas de uma forma geral, melhorar a vida de uma outra pessoa é muito maior. Então, novembro, dezembro, ele está com dinheiro, está a fim de fazer o bem para alguém, você se ofereceu. Então você está dizendo rapidamente, para a gente sistematizar esse processo, existe um momento do ano Tem uma janela. que é mais atraente para você captar. Isso, para captar principalmente com pessoa física. Se essa minha pique para o assalariado, né, vamos dizer assim,
Se essa minha Que é persona... metade do Brasil Praticamente. ganha de 1 a 2, 3 salários mínimos ali, né? Exatamente. Se a gente botar de 1 a 2, eu tenho quase 60% a 70% da população. Então, economicamente ativa, né? Então, é praticamente todo mundo. Todo mundo. E para nossa surpresa, Carlinhos, que a gente trabalha com isso, né? Mas para nossa surpresa, 80% da população diz que nunca fez doação e alega como principal motivo o fato de ninguém nunca ter pedido. Então, nós vivemos num país em que a gente fala muito que não tem a cultura da doação, que que tem uma solidariedade, que é um povo solidário por natureza. O brasileiro é solidário, só que 80% da população diz que nunca doou a ninguém porque ele nunca foi solicitado. Só que eu entendo da seguinte forma essa informação. Ele já recebeu o pedido, certamente, mas ele não entendeu como pedido. Ele não entende aquilo como uma doação. Ele não entende aquilo como uma contribuição para um projeto. Então, aí entra naquele ponto que você me perguntou sobre onde é que a gente está falhando. As instituições, elas precisam falar com mais qualidade, com mais propriedade sobre o que é que elas fazem, sobre qual é o trabalho que elas desenvolvem e o impacto que gera, né? Exatamente. Porque o impacto é um resultado para o doador. E isso tem que ser atrelado à doação. Com cuidado, porque aí é o que eu falei, né? A gente vive na captação com acerto e erro, né? Então, eu já vi algumas iniciativas de captação que elas colocam o doador num patamar de tanta importância que fica muito pesado. E o cara diz, não, eu sozinho fiz isso, imagina no dia que eu estiver doente, que eu não puder, que eu não... Enfim, que aconteça alguma coisa, eu não possa contribuir, não quero mais essa responsabilidade. Então já aconteceu também, e você tem que dosar essa importância que você vai dar pro doador dentro do seu projeto. Ele não é um cara que lhe ajuda a fazer. Eu gosto de falar, de tratar sobre o doador como uma pessoa que faz contigo. E se ele faz contigo, ele tem uma parcela. Outra parcela são de outros doadores e outra mais importante é tua que está lá. Ele não é sócio majoritário, né? Ele é um pequeno sócio ali que investe uma pequena... E quanto menor a doação, melhor para quem executa. Porque o cara, ele não se sente dono do projeto. Exatamente. Ele doa ali um pedaço e você está muito mais livre, né? Daquela pessoa, daquele doador chato, né? Sim. Eu chamo de doador mandão. É o que dá muito dinheiro e quer mandar no seu projeto. Quer carimbar o recurso, né? Ó, isso aqui é para tal coisa, de tal jeito, não sei o quê. Vê. Eu não quero sair desse assunto, mas eu queria falar sobre isso, exatamente isso. Eu percebo que muita gente, por causa de recurso, muda o curso do seu planejamento. E muita gente... Por exemplo, recentemente, uma pessoa queria me doar uma máquina. Eu não vou dizer o que é, porque o cara pode assistir e ficar chateado. Mas uma máquina que não iria servir de nada no Senegal. Sim. Porque Senegal já tem o recurso natural. Mas ele insistiu tanto. Eu acho que ele queria que tivesse essa máquina no Senegal para ele dizer aonde ele vende a máquina que tem uma máquina no Senegal. Enfim, eu entendi dessa forma. Mas aquilo ia dar um trabalho tão grande para mim. Primeiro, para eu justificar para a comunidade o porquê daquela máquina estar lá. Eu estou numa comunidade, uma comunidade tipo indígena, né? Eles são aldeias, né? São pessoas afastadas da cidade, são agricultores. E assim, aquilo é um trabalho tão grande, mas tem muita gente que eu estou vendo recebendo recurso porque as pessoas querem dar. Sim. E esse recurso chamou como? Direcionado? Carimbado. Carimbado, pronto. Recurso, vou até anotar aqui para criar um conteúdo. Recurso carimbado. Vou botar lá, Bay Renato. Olha aí. Recurso carimbado. E aí o que tá? A gente chega nos lugares... Eu cheguei mesmo na ONG um dia desse, aqui na América Central. Tinha um forno de padaria na frente da ONG. Eu disse, oba, vai ter pão, né? Pão fresco. Não tem aqueles fornos caros de 300, 200, acredito, 1000. Coisa cara, coisa fina.
Não, isso aqui foi uma pessoa que deu, mas não tem quem faça, a pessoa que fazia foi embora. E assim, aquilo fica tão ruim para a organização, né, que é esse recurso carimbado. A pessoa diz assim, não, eu quero doar sapatos. Né? Teve um parceiro nosso, né, de trabalho, que um doador dele mandou dinheiro para comprar sapatos para o pessoal da aldeia. Só que na aldeia as crianças não usam sapatos. E não é porque não tem dinheiro, é porque não é um costume local usar sapatos. Mas o cara, com a cosmovisão dele, entendeu que aquelas pessoas precisavam de sapato. Então, uma coisa definitivamente que eu deixei de fazer, eu não levanto recurso carimbado. Eu levanto recurso que vem para um guarda-chuva. Inclusive, agora a gente está no período de bolsa, né? Que eu não chamo nem adoção, e as pessoas sentem que são pai e mãe de uma criança lá na África. E a pessoa diz, qual é o nome da criança que eu adotei? Né? Porque eu quero mandar carta. Eu quero mandar... Disse, gente, no projeto social que eu desenvolvo não funciona assim. Você adota uma criança e essa criança pode ser qualquer criança. Porque quando há um envolvimento, um intercâmbio, atrapalha muito a vida da gente. Aquela criança tem vários irmãos, você dá uma coisa a uma criança, não deu a todo mundo, não é cultural as coisas. Mas é muito engraçado que muita gente cede a esse tipo de comportamento, que às vezes você tem que informar para a pessoa, né? Quem me segue nas redes sociais vê que a minha rede social é uma rede social informativa. Eu ensino, né? E as pessoas precisam saber como é a cultura. E a gente sabe que a cultura ela muda de bairro para bairro. Você vai em Recife, você trabalha no Alto Zé do Pinho, você mora... Moro em Paulista agora. Moro em Paulista agora. E outra cultura, né? Inclusive até línguas diferentes, né? Existem palavras usadas de forma diferente, apesar de viver num lugar de língua portuguesa. Ou seja, há um processo cultural diferente. E se a pessoa não conseguir contextualizar para o doador ele sempre vai querer fazer do jeito dele. Então, a sua captação é muito importante que seja uma captação onde ela não tenha uma personalidade específica ligada ou direcionada a um setor da sua organização. Tu conhece muita gente aqui que é refém disso? Muitas. Na verdade, eu acho que se a gente for colocar dessas 800 mil instituições, a gente teria aí umas 700 mil que colocam o doador no centro do processo. E aí, quando o doador ele está no centro do processo, o beneficiário ele saiu do alvo, a natureza. Pois é, a natureza de existir da instituição saiu do centro. E a gente pode falar isso em diversos outros setores, mas se atendo ao terceiro setor, essa movimentação, tem a ver com essa confusão de não entender, de entender que em alguns momentos você vai ter que dizer não, em alguns momentos você vai acolher a sugestão. A gente não está dizendo aqui, tenho certeza que não é essa a intenção do Carlinhos, de seletividade, de um termo bem recifense, de frescura na hora de receber doação, não é isso. Mas é porque tu não pode trocar um problema por outro. Tu não pode, por exemplo, a gente recebeu um recurso através de um edital em um dos projetos, e nesse edital o recurso tinha sido feito para a compra de uma televisão, entre outras coisas, mas tinha uma televisão também no meio. E aí tinha que entregar 3 orçamentos, a descrição da televisão, e a gente fez tudo isso. Só que demorou um pouco entre a entrega do projeto e a liberação do recurso. Quando o recurso foi liberado, aquela polegada de televisão não estava mais disponível no mercado. E a gente teve que devolver o dinheiro, porque não podia comprar. Deu um delay aí. Foi. Era uma televisão de 45 polegadas e agora só tem de 46 e 44. Era mais barato a televisão. Só que quem estava analisando, né, o uso do recurso estava se prendendo à descrição do equipamento. Não, você disse que era uma televisão de 45 polegadas, então se ela for de 46, não é. E se ela for de 44, também não é. Então você vai ter que devolver o recurso. Isso eu estou falando de uma relação com o governo e acontece muito, mas isso pode acontecer. O processo, né? Nesse caso, perdeu o dinheiro, né? Devolveu, o Estado vai usar aquele recurso para uma outra finalidade. Só que às vezes com o doador pessoa física acontece a mesma coisa. Você assume um compromisso
E isso tem muito a ver também, Carlinhos, com a forma do pedido. Sabe aquela doação que você entra, vai falar com um doador, uma pessoa importante, que você sabe que ele pode contribuir de várias formas, diversas formas, né, para a sua instituição. E você diz, olha, você pode doar qualquer coisa. A partir do momento que você diz, você pode doar qualquer coisa, o cara vai começar a olhar dentro da casa dele. O que está sobrando. O que é que eu não preciso para eu poder doar? E isso acontece às vezes com a doação em dinheiro também. Você pode doar qualquer valor. Na cabeça de quem está solicitando, ele está abrindo possibilidades, ele está deixando o leque aberto. Só que, inclusive, numa das instituições que eu presto consultoria, a gente fez essa experiência de forma muito específica. Tem uma equipe de telemarketing, o pessoal estava ligando e ligou 2 dias pedindo qualquer valor. E a conversão foi, vamos dizer, a cada 10 ligações a gente tinha 2 pessoas que aderiam. O brasileiro precisa saber o valor. Diz um valor, e aí diz um valor baixo, um valor médio e um valor um pouco mais alto, que normalmente vão escolher o médio. Então, vamos dizer que você quer uma doação de R$40. E aí já outra dica prática, né? Quer uma doação de R$40, entre em contato com o teu doador, solicita, diz a ele que ele pode contribuir com R$20, 40 ou 60. E aguarda, porque você pode até dizer qualquer valor, pode ser R$20, 40, 60. Se você constrói o texto dessa forma, ele cria as métricas, pode ser 20, porque ele pode estar achando, por exemplo, que R$20 é muito pouco, que você não se interessa. E se você disse que pode ser R$20, ele já, pronto, R$20 eu faço. Uhum. Mas normalmente ele se posiciona no meio, tá? Sabendo que a gente tem um ticket médio de doação no Brasil de 23, né? Que inclusive é meu número da sorte. É verdade. Era 27, depois da pandemia baixou para 23. Ah, é? E nessa dinâmica, a gente precisa mostrar para o doador quais são os valores de referência que você quer apresentar. E isso pode ser numa página de captação, sei lá, se você tem página de doação no seu projeto ou no seu movimento, você pode também colocar lá os botõezinhos de valores, sabendo e sinalizando que normalmente eles se posicionam no meio, né? Tem uma coisa que eu chamada isca de captação. Isso é bem novo, tá? Tá no meu curso como material complementar. Eu percebo que tem muita gente captando mesa, cadeira, isso, aquilo. Mas no seu projeto tem algo que é culturalmente muito mais atraente para aquela cultura onde o seu projeto está inserido. Por exemplo, eu fui na creche agora em Goiânia, os 2 projetos mais recentes que eu fui, e eles têm muito problema na captação. Mas eles trabalham com 80 crianças, é creche. E eles dão comida. Não é tempo integral, elas comem. Eu disse, como é que chama o projeto da comida? Ele, não tem. É creche. Não tem nome. E as crianças comem. Eu disse, existe um trabalho de nutrição, esse existe. Porque como o recurso vem da prefeitura, vem uma nutricionista da prefeitura verificar se o dinheiro está sendo aplicado e se a dieta tá boa. Sim. Eu disse, por que isso não vira um projeto de nutrição? Porque a gente sabe, no nosso país chama muito mais atenção quando você fala de comida do que quando você fala de creche ou você fala de qualquer outra coisa. Por exemplo, e aí usando um pouco de truque antropológico, né, de quem viveu em outro país, no nosso país, uma família que ganha de 1 a 3 salários mínimos, na ordem de prioridade, ele prioriza mais comida, em primeiro lugar, né? Eles não priorizam tanto saúde e educação, mas vem educação e no final saúde. Se sobrar um dinheiro, paga o plano de saúde. Mas a comida é uma prioridade, né? O trabalhador, ele trabalha para ter comida na mesa, o resto Deus abençoa, né? Então, é um fator cultural importante que você pode perceber, né, através das suas observações e que você tem na sua ONG, mas você não usa. Né? E aí, eu faço um gráfico assim, tipo ondas sonoras, né?
Embaixo tem porta, computador, cartucho, material. Mas em cima tem nutrição das crianças. Em cima tem creche, que também é um bom atrativo para captação. Então, o que você pode colocar na vitrine? Às vezes, você coloca tudo na vitrine de captação. E a pessoa passa na sua vitrine, ela não entende qual é o seu nicho, o que você atende. Isso gera muita confusão para quem está investindo. Se você pensar em mim, você precisa pensar em educação, em escola. Mas às vezes as pessoas pensam em alguém, pensam em tudo. Porque você pede sapato, você pede roupa, você pede água, você pede... E aí as pessoas se perguntaram, mas a nutrição, e quando eu quiser comprar um cartucho, eu vou tirar de onde esse dinheiro? Eu disse, por isso que eu chamo de isca de captação. Para você fazer comida, você precisa de gás, prato, funcionário, cartucho, impressora para imprimir, inclusive a dieta da semana, O cardápio, né? A receita, seja lá o que for. tudo está interligado, ou seja, você vai interligar todas as necessidades a um ponto que é muito mais atraente para aquela cultura e que é muito mais fácil de você comunicar. Eu criei isso, tá como um assunto, uma aula bônus do meu curso. Por quê, Renato? Porque eu percebo que as pessoas estão pedindo um tempo todo mundo de coisa. Você, como um cidadão normal, que está trabalhando o dia todo, você não entende. A pessoa não consegue transmitir para você. E a gente tem que valorizar demais o tempo e a gente tem que ser assertivo em função Valorizar disso. A gente o tem que tempo, ser né? assertivo demais no diálogo com o doador, né? Então, às vezes, a gente joga... Você pode nem saber, você está vendo aqui esse podcast... Pode nem saber, mas pode ser que você esteja bloqueado na lista de um monte de gente, no WhatsApp de um monte de gente, porque as pessoas não suportam estar dizendo não o tempo inteiro. Então, se você não é assertivo na apresentação, na forma como aborda, né, o seu doador, ele para de dar importância. Você pode nem estar bloqueado, mas pode estar silenciado e quando fala com ele, ele simplesmente não responde. Ele não responde. Então, essa dinâmica de valorizar demais quem está do outro lado. Uma outra coisa, um diferencial, né, Carlinhos, que eu gosto do escalonamento na relação, vamos dizer assim, na atração dos doadores, mas eu procuro um relacionamento individual. Então, eu sei que quando escala demais, fica difícil. Mas eu gosto de saber, de ter contato diário com alguns doadores. Então, eu sempre estou olhando as nossas listas, né, de doadores cadastrados, os que já fizeram doação, os que fizeram há muito tempo. E aí eu estou sempre olhando e fazendo pesquisa sobre essas pessoas. Aconteceu alguma coisa na vida dele? Teve um filho? Enfim, coisas que... Vai criar algum vínculo emocional, e aí eu né? vou me informando sobre ele, o time dele, como é que tá aqui no Brasil, né? Futebol é uma coisa muito forte. Então a gente vai E é acompanhando. mais um valor cultural, né? Pois é. Então o que é que ajuda, né, nesse diálogo com cada um? No cadastro eu boto essas informações. Então é bom quando você pode ter, no caso, quem não tem CNPJ, mas pelo menos ter um cadastro das pessoas que contribuem para o projeto. E sempre botar lá outras informações. E nesse outras informações, tu vai botar Uma chave. Bota as informações que te ajudam no relacionamento. A se conectar com esse cara, né? Como você faz com um amigo. Porque certamente todo mundo que está acompanhando, você tem, eu tenho, aquele amigo que entra em contato com a gente só quando ele está precisando de alguma coisa. O Eita. telefone toca, você olha, se você não estiver bem, você nem atende a ligação, porque diz, ó, Nossa, mais uma vez. não vou conseguir, seja lá o que ele tiver para pedir, hoje eu não consigo resolver isso. Então, e eu falo muito sobre isso até nas palestras, nos diálogos sobre captação, para que a gente não ocupe esse lugar, para que a gente não vá para o lugar de quem só liga para pedir, de quem só liga para falar quando está precisando de alguma coisa, que a gente faça movimentos, que a gente faça ofertas, que a gente interaja por outras coisas, inclusive para compartilhar a conquista. Tem Isso é bom, verdade. Tem uma ação bem diferente que a gente faz lá no departamento, que eu costumo ligar para todas as pessoas que a gente tentou envolver em algum processo de captação e que ele não engajou, para dizer que aquilo deu certo. Então dizer, ó,
aquele projeto que eu entrei em contato com você, que era, por exemplo, para a construção de uma sala ou para uma determinada ação, a gente conseguiu fazer, conseguimos captar tantos mil, foram tantas pessoas que contribuíram, o projeto aconteceu assim, assim. Se você concordar, posso mandar até algumas fotos para você no WhatsApp, porque eu gosto de fazer esse diálogo com relação à captação com muita leveza e sempre dando uma alternativa para o doador. Ele não fica encurralado, ele não vai ter que doar de todo jeito. Ele doa realmente se ele puder e se ele quiser. E uso muitos gatilhos mentais para que ele reflita junto comigo, né, da importância da contribuição dele. Mas se ele não fizer, eu preciso mostrar para ele que ele não é a única opção que eu tenho. Que outras pessoas, e eu gosto de dar nomes, principalmente se ele conhecer. O Marcos, por exemplo, um exemplo aqui que a gente pode criar, o Marcos, que é amigo do Carlos e do André. Dono do supermercado. Se o Marcos não doou, mas o Carlos e o André sim, eu vou mandar para ele a foto do Carlos e do André no evento. Para ele ver, eita, conheça aquela pessoa que está ali. Então eu faço com que ele veja que vai acontecer. E digo muito isso. Lá no projeto no Opus Zero Pinho, a gente sempre termina com essa frase, né? A gente está mudando o mundo a partir do Opus Zero Pinho. E isso vai ser muito mais rápido se mais pessoas aderirem. Mas se não aderir, a gente vai mudar o mundo como a gente já está fazendo. Então, como você faz no Senegal e faz aqui agora, né? Então, acho que isso é... A gente tem que entender o impacto, a importância e como a gente vai conseguir, independente da adesão daquele doador ou não. Não gosto de um processo de doação que encurrala as pessoas, que não dão alternativa. A pessoa doar pelo constrangimento. E que se arrepende depois, né? Você pode até conseguir. Muita gente faz isso usando o gatilho mental da emergência, né? Da urgência. É possível. Você consegue fazer isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes até. Só que quem está sempre em urgência, quem está sempre não trabalha com saúde e está sempre vivendo em situação de urgência é desorganizado. Então, é isso que tu queres atrelar para o teu projeto, é essa desorganização, esse afobamento que tu queres atrelar, ou tu queres que o doador olhe para você sabendo que ele vai doar a cada 2 meses, porque quando ele não doa, outra pessoa doa, porque isso faz parte de um programa que, enfim, impacta a vida das pessoas o ano inteiro. Inclusive, obedecendo a esse ciclo, né? Que é a prospecção, conversão, doação e o feedback. Sim. Né? Como você disse, não só liga para pedir, mas mostra resultado, mostra as tuas métricas. Hoje, storytelling é algo muito importante, né? Por exemplo, eu tô aqui sentado, eu pego o celular e eu conto uma história, né? Agora mesmo foram as matrículas da escola. Débora hoje parou e escreveu as histórias. Ela liga para a Alexia, alguma história boa, existe um trabalho jornalístico, né? A gente tem uma criança com síndrome de Down e as crianças com síndrome de Down acontece muito nas aldeias porque as pessoas normalmente são famílias, né? E são pessoas mais velhas, né? O homem ali até 70 anos, ele ainda reproduz. Então tem muita criança e eles não tinham acesso à escola porque até então não tinham entendimento de que essas crianças podiam estudar. E aí a gente tem histórias de crianças e eu conto, essa história que eu acabei de contar é uma história que eu conto nas minhas cartas informativas com fotos, com autorização, né, dos pais pelas devidas fotos. Mas fotografia da criança feliz, alegre, brincando, toda aquela questão sem aquele apelo, mas mostrando, olha só, a conquista que a gente teve de conscientizar uma família. Então o storytelling é muito importante também e muita gente quer fazer, mas muita gente até capta, mas não faz um bom feedback. E tem muita gente que diz, eu parei de doar porque eu deixei de receber, né? E aí informação. Ô Renato, o que acontece? Tem muita gente, eu dei aula agora em Cabo Frio, Rio de Janeiro, sábado passado, o dia todo, para algumas iniciativas ou pessoas que querem fazer um projeto social. Sim. No caso de Cabo Frio, ligado à igreja local, pessoas que estão incomodadas com as pessoas que dormem na praça, né, com muito mendigo na rua, né, muita gente necessitada que não consegue tomar um banho e tal. Então dali saíram projetos de banho, né? Aquelas carroças que as pessoas fazem, né? Um Chico City e tal. Pessoas que vão entregar quentinhas no horário do almoço.
pessoas que, ouvidoria, né? Algum grupo de psicólogos que disseram que existe na nossa árvore de solução em problemas, eles diagnosticaram que tem esse problema na cidade. Mas muitas pessoas naquele momento fazem através da igreja, mas algumas não, e elas não sabem como abrir um projeto social. Como, assim, juridicamente falando, tem muita gente fazendo, Sim. né? Mas chega um momento que eles esbarram no ponto jurídico. Qual é o primeiro passo de uma pessoa que diz assim, alguém quer me doar um dinheiro, que normalmente começa nesse lugar, né? Sim. Né? Uma pessoa quer doar um dinheiro, mas a pessoa não pode receber, então ela tem que legalizar Sim. o seu projeto. Quais são os passos importantes? E eu acho que esse é um momento muito legal desse nosso papo, porque é exatamente onde as pessoas cometem o maior erro. Muitas deixam para legalizar o projeto quando chega uma grande doação ou quando há uma grande necessidade, você vai ter que abrir uma nova frente de captação, seja ela qual for, né? Então, e aí se esbarra numa situação que você pode até legalizar, mas para usar dessa fonte de captação você precisa ter 1 ano, 2 anos de funcionamento. Então, se ele começar... Para gerar segurança. Exatamente. Se ele começar isso, vai iniciar um projeto, você precisa basicamente de 6 abnegados, de 6 pessoas, pensando numa estrutura básica de diretoria, de conselho. Muito importante. Exatamente. Se você fizer muito rápido, você pode estar envolvendo pessoas que não são comprometidas. Você pode se atrapalhar. Você pode Isso. se atrapalhar de uma forma muito séria. Então, você precisa de 6 pessoas de confiança para compor sua diretoria e seu conselho. E a partir daí, iniciar um diálogo que vai resultar na construção de um estatuto para o funcionamento dessa instituição. E aí vem toda a questão de identidade visual, enfim. Mas é basicamente o estatuto, fazer a aprovação de uma assembleia que vai ser da eleição, da constituição do projeto e da eleição dessa diretoria, e levar tudo isso para o cartório. O estatuto ele tem que ter mais ou menos o que nele? Depende muito da área que você for atuar. Eu estou perguntando como se eu não soubesse. Pois é, você tá nessa batalha aí, tava, né? Mas no Senegal a gente criou um estatuto lá é ONG. Mas é importante porque, como a gente é um nível muito técnico, Sim. se a gente não esmiuçar, e a ideia é a gente atender, muita gente me assiste, tá fazendo bem, tá nessa situação, nesse niado, alguém querendo doar dinheiro e vai querer abrir hoje. Então, não faz isso. Pensa logo antes, né? E aí tem que ter um estatuto. O que é que tem nesse estatuto, resumidamente assim? O estatuto ele vai dizer do funcionamento, vai falar da constituição da diretoria e de todo isso que a gente estava falando, as pessoas, né? Conselho fiscal e tal, qual o papel de cada um desses membros da diretoria. É geralmente diretor-presidente, secretário e tesoureiro. Normalmente essa constituição mais básica. Pode ser com mais ou pode ser com menos. Tem gente que bota um vice para cada um desses. Mas tem que ser ímpar, não é isso? Tem que ser ímpar. Para poder ter desempate ali na votação. Acontecem mediante a participação do quórum lá da diretoria, né? Mas a ideia é que você tenha pelo menos essas três posições, mais 3 conselheiros fiscais, e aí um é o presidente do conselho e os outros 2 são pessoas que compõem o conselho, o primeiro conselheiro, o segundo conselheiro, ou primeiro suplente, segundo suplente, depende de como está cada estatuto, né? Isso vai estar previsto lá. O ideal é que não seja muita gente, porque lembra que eu falei que são pessoas de confiança. Então, a ideia é que você abra uma instituição e não que consiga um problema com o CNPJ, né? Isso. Então, seu foco tem que continuar sendo atender as pessoas, cumprir a sua missão. Até para que não haja desfoque e muita discussão, né, sobre Exatamente. O que vai fazer. Né? Então, estando previsto isso, você também vai ter no seu estatuto o objetivo e a natureza da instituição. O que é que ela nasceu para quê? O que é que ela vai fazer? E aí o termo, a forma como deve ser construído, depende do setor e da área que você tiver envolvido. Mas o ideal é você montar um estatuto não pensando em, daqui a um tempo, vamos aprovar assim, daqui a um tempo a gente muda. Porque toda vez que você for mexer no estatuto, vai ter um custo. Então, a ideia é que você aprove já uma versão que possa ser usada para liberação de emendas parlamentares,
Obviamente, existem alterações na lei, né? E você vai ter que alterar também. Mas que você faça o melhor estatuto para Nesse caso, abrir a essas possibilidades, ajuda né? de um profissional é necessária. Você vai precisar de um advogado com a OAB para carimbar o seu estatuto, dizer que está de acordo com o que está lá, que participou da construção. Pode ser um voluntário, pode ser algum profissional. Sugiro que quem está em alguma cidade que tem faculdade de direito, que procure a parceria com a faculdade. É um serviço que, inclusive, muitas faculdades gostam de prestar, porque é a atividade do advogado propriamente, certamente vai ser feita por alunos, orientados por professores. Então, vale a pena, é uma forma de você reduzir o custo, né, com relação a isso. E aí, o estatuto também é importante que ele faça previsão, e aí já é baseado na nossa legislação, né, aqui no Brasil. Nós temos um novo marco regulatório, e esse que não é novo mais, né? O marco regulatório das organizações da sociedade civil. E aí a ideia é que esse teu estatuto, ele preveja que o que não está lá vai ser contemplado no regimento interno. Esse regimento interno é um outro documento que também vai ser construído para a tua instituição, mas que não precisa estar registrado em cartório. Então ele só precisa ser assinado pelo presidente, ele é mais fácil de ser ajustado e alterado. Que é a forma como as coisas vão funcionar internamente. É muito mais um contrato entre as pessoas, exatamente, né? Exatamente. É o termo de funcionamento de fato da instituição. Do que pode fazer, do que não pode. Pode estar previsto lá, por exemplo, que nenhum funcionário e nenhum diretor vai usar da atividade que ele desenvolvia para, por exemplo, lançar carreira política. Isso é um ponto que pode estar contemplado no teu regimento. Não precisa estar no estatuto. E aí é muito como você falou, é um contrato entre todo mundo sobre como é que vai ser o funcionamento daquela instituição. Como é que vão ser feitas as alterações do estatuto, se precisa ter assembleia ou se não precisa, quem é que vai estar responsável por essa questão, enfim, isso tudo fica contido no regimento interno. Quais são os critérios para alteração, modificação. E aí, estando com o estatuto registrado, cumpriu todas as etapas, está lá registrado o estatuto, você vai para a Receita Federal para conseguir o seu CNPJ. E aí, tendo o CNPJ, você já consegue abrir a conta, um banco... se o seu objetivo é receber recursos de pessoa física, por exemplo, ou de empresas, você pode usar até um banco desses digitais que é muito, né, mais simples. Muito mais simples. Mas caso queira recurso público, tem que ser banco público. E aí, a dor de cabeça de abrir uma conta no banco público. E aí tudo que você falou já leva um tempo muito grande, né? Leva. Você vai ter um custo de aproximadamente R$3.000, tá? Dependendo da localidade, falando aqui de Recife, aproximadamente R$3.000 com esse processo de abertura, de registro do estatuto. Cartório é um fenômeno, eles sempre acham alguma coisa para você modificar, então normalmente você apresenta, vai vir com um detalhe, uma letra que tem que estar maior, uma fonte, um distanciamento, enfim. Sempre tem alguma coisa que você vai ter que apresentar de novo, e aí eu já estou contemplando essa reapresentação. Esse vai e vem, né? E aí, assim, por isso é muito importante que as pessoas pensem nisso de forma preventiva, para não perder aquele recurso que vai vir lá na frente, né? Tendo em consideração que você está crescendo, você está atendendo, você está tendo visibilidade, né? Não esperar bater na sua porta o recurso para poder você abrir a organização. Né? Até porque eu conheço poucos doadores que aguardariam o processo de regularização para poder efetivar a doação. Ele está querendo doar para você, você não tem condição de receber, ele vai para outra. Pode até voltar para você no ano seguinte, se houver uma outra oportunidade, mas na teoria ele não vai aguardar. Ele vai... E ele já quer passar, porque ele tem a restituição do imposto de renda que vai ter que fazer, né? Sim. Dentro dessas 3 pessoas mínimas, pode ser marido e mulher? Não há nenhuma restrição com relação a isso. Porque no Senegal pode. Eu não sei aqui no Brasil. Não há nenhuma restrição. Eu não gosto, pensando no futuro, se você pensa em ter... ou se você não se negará a receber recurso público, porque é importante que a gente faça essa diferença também, né? Isso. Tem gente que abre o projeto, como esse espaço que funciona, que você visitou, e uma das formas de funcionamento dele é através de um convênio com a prefeitura, e a partir disso ele vai receber uma parte do recurso.
está previsto, já é está no desenho do funcionamento da instituição. Essa instituição não pode ter ninguém com cargo público compondo a diretoria, porque senão ela não vai conseguir estabelecer o convênio. Exato. Nem o conselho, nem nenhuma posição que seja prevista em estatuto. Pode ter num conselho consultivo, pode ser que não está previsto no estatuto. Mas se você se negará a receber recursos públicos, por exemplo, uma instituição monstruosa como Greenpeace, que não trabalha com recurso público, ela não se preocupa com isso, porque se houver alguma solicitação de convênio entre o poder público e o Greenpeace, eles vão negar. Então, ela pode ter qualquer pessoa, mas tirando isso, pode ser pai, mãe, filhos, não tem problema nenhum. Muitas ressalvas, né? As instituições sociais familiares, isso é uma categoria que juridicamente não existe, mas assim como empresa familiar também não existe. Mas é importante que você tenha muito cuidado, que você, enquanto diretor-presidente, sempre esteja atento a formar a sua sucessão para o projeto não acabar junto com sua vida, né? Você falecer e o projeto acabar junto. É muito importante. Beleza. A pessoa quer se organizar, ela faz todo esse procedimento. Ela vai ser associação, ela vai ser ONG. Lá no Senegal, você vira associação e depois de um tempo, você vira ONG. Lá no Senegal são 2 anos. Sim. E você tem que fazer os repasses das contribuições. No Brasil funciona do mesmo jeito? No Brasil, esse termo ONG ele não existe oficialmente, né? Até existe uma crítica muito grande com relação ao uso dele, porque é você se denominar por não ser alguma coisa. Então você é uma organização não governamental. Então tudo que não é governo, na teoria, seria ONG. Só que o novo marco regulatório, né? A gente ainda vou falar novo por conta a gente ainda está se familiarizando com ele, mas ele já está desde 2015 como proposta de lei aprovado desde 2017. E ele traz um outro termo, que é a organização da sociedade civil. E esse termo a gente entende que é um pouco mais adequado. Você vai ter uma associação enquanto organização jurídica, né? Vai ser uma associação. Caso o seu objetivo seja atender diretamente às comunidades, ou fomentar, né? Mas se houver um patrimônio, você também pode abrir uma fundação. Basicamente, a gente tem essas 2 categorias. Algumas pessoas se confundem com institutos e com outras nomenclaturas, mas instituto é só um nome que você faz parte do nome que você escolheu. Por exemplo, não, eu me chamo Instituto Doca, mas eu não sou o instituto. Né? É uma associação, né? É uma associação. E o nome é instituto. É como colégio e escola, né? Meio que a mesma coisa, só que está dentro de uma mesma categoria. E no caso você vai abrir, enquanto instituição social, uma associação e a partir disso vai, como qualquer associação, um sindicato, um condomínio é uma associação, né? Então, qualquer outra organização que tenha participação de várias pessoas e que, enfim, é constituído por uma diretoria e regido por um estatuto, está dentro dessa categoria que é comum, né? Mas agora, com esse termo organização da sociedade civil, a gente se sente mais confortável. Como é que se chama a abreviação? OSC. OSC. Uma pessoa me perguntou qual é a diferença entre associação, qual é a diferença entre associação, ONG e OSC. A pessoa me perguntou na internet. Pois é, não tem... É uma nomenclatura. Muita gente vai continuar usando ONG, porque é o termo que todo mundo se habituou e se acostumou. Mas o termo mais adequado agora seria OSC e a sigla, né? E está dentro da categoria associação. Que é a mesma coisa. Exatamente. Né? Então, uma pessoa que quer se organizar, ela se organiza logo antes que a oportunidade bata na porta. Exatamente. Para ela não ter esse... E procura entender a legislação que toca a área que tu queres desenvolver. Então, tá aqui no Brasil, quer trabalhar com criança e adolescente... Procura o Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente. Tu tem que estar cadastrado lá para desenvolver o trabalho. Isso é o que está na lei, né? É claro que alguns conselhos ainda precisam se adequar, se organizar, mas a partir da provocação nossa, né? A lei precisa ser ajustada a partir de quem usa ela. Então, por exemplo, aqui em Recife a gente tem uma lei conflitante. Eu tenho o Estatuto da Criança e Adolescente dizendo que você só pode atender crianças
e adolescentes estando inscrito no conselho e o conselho dizendo que você só pode se inscrever depois de 1 ano de funcionamento. Então, como é que vai funcionar se o teu fazer é atender criança e tu só pode atender criança estando inscrito? Então, a gente já está refletindo com o conselho sobre isso, porque não chegava a demanda, a maioria das pessoas mantinha um movimento durante 1 ano, aí 1 ano sobreviveu, vamos agora regularizar. Aí criava o CNPJ e trabalhava mais 1 ano para depois buscar a legislação. Então, o meu conselho é que ele mergulhe na legislação antes. Eu sei que não é a parte legal não da história. O legal é estar botando o alimento na boca da criança, o legal é estar botando... Mas é uma parte necessária para que você tenha recurso e você consiga alcançar mais pessoas. Eu até ouvi esses dias de uma aluna, ela me disse, não, mas a gente já está funcionando com o MEI. Pois é. Então, eu disse, como é que a pessoa funciona com o MEI, né? Se o MEI é de um setor totalmente diferente do terceiro setor. Então, e imagina as implicações fiscais que isso vai trazer para essa pessoa que é o nome do MEI. Então, uma coisa é eu fazer na minha casa. Eu vendo um serviço, eu tenho um trabalho que, de alguma forma, não me permite abrir um MEI, seja lá qual for o motivo. E aí eu converso com minha esposa e ela abre o MEI e eu faço. Está dentro da mesma casa, a declaração de imposto de renda, inclusive, é da família. A gente vai resolver dentro de casa. Outra coisa é, Carlinhos, eu vou desenvolver um trabalho, a gente vai fazer um projeto, e esse projeto, algumas pessoas pedem, por exemplo, nota fiscal, e tu tem um MEI, a gente vai usar o teu MEI para justificar isso. Quando o Carlinhos for prestar conta à Receita sobre o trabalho que ele desenvolveu, ele vai ter implicações em função disso. E ele paga impostos mais caros, né? Exatamente. Então, eu já ouvi, inclusive, uma história, certamente você ouviu também, que é uma pessoa que a gente, de alguma forma, conhece, de uma pessoa que realizou uma campanha e recebeu o dinheiro todo numa conta de uma pessoa física. Uma conta que estava lá parada e tal, e começou a receber, e o cara recebeu, sei lá, 60 mil reais naquela conta de pessoa física. E como é que ele justifica para a Receita que ele pegou 60 mil reais, que ele recebeu na conta dele 60 mil reais, e que ele pegou esses 60 mil reais, comprou todo de colchão e distribuiu numa comunidade? Então, vê o embaraço. No máximo, no mínimo ali, ele teria que recolher o imposto, pagar o imposto, para a Receita nem fazer a pergunta. Se ele quiser passar tranquilo, né? Ele fica ali, o quê? Fica uns 22%. Aproximadamente. Né? Aproximadamente. Renato, vê só. Muita gente que se organiza, faz todos esses documentos, tudo, eles querem participar de editais. Edital é um processo, né, que você participa para você adquirir recurso público. Responde para mim, porque tem muita gente que pode estar assistindo e não sabe o que é um edital. Sim. O que é um edital e o que é que deve se fazer para participar de um edital de forma bem prática e pedagógica. Sim. O que é? Vê, o edital eu brinco que é uma festa. E eu tenho uma forma diferente de participar dos editais. Tu pode fazer uma pesquisa na internet, estando com sua organização toda regulamentada. Se o edital ele é municipal, você tem que ter 1 ano de funcionamento. Se ele é estadual, tem que ter 2 anos. Se é federal, 3 anos. Então você identificou o edital, está alinhado, viu a documentação, está dentro do que é previsto e do que é almejado. Que o edital ele já tem... As regras estão todas lá. Todas estão lá. Então você viu, tá tudo certinho, e aí a criatividade do brasileiro não vale nada nessa hora. Tem que ter o que tá lá. Não adianta... Senão não passa. Mas eles disseram que tem que ser um projeto relacionado a meio ambiente. E eu sou uma escola. Mas aí eu vou aqui, se eu mudar essa palavrinha aqui, que tá no meu plano de ação, vira meio ambiente. Não adianta. Não vai. Tem que ser daquela área, de fato. Porque aí eles vão buscar no teu documento, né? Porque você tem que ser referência naquilo. Exato. Não, é como você estava tratando ontem. Faz parte do posicionamento da tua instituição. Então, esse link que eu faço da edital com a festa, não sei se as pessoas que... Obviamente, seu público, sua audiência, é um público muito ético, muito organizado. Claro. Nunca fez isso que eu vou dizer agora. Mas quem já foi para uma festa sem ser convidado, invadiu uma festa de alguém...
sabe como é tratado de forma estranha. Você entra, as pessoas olham para você e todo mundo fica pensando, quem foi que trouxe, né? Quem trouxe essa figura? É amigo de quem? Por que ele tá andando aqui? Tu não sabes onde é que tá nada. Então tu não consegue saber onde é que pega a bebida, onde é que tá a comida, se pode pegar, se não pode pegar. Tu não sabe as regras do que tá acontecendo ali. Então eu acho que o edital, entendendo como uma festa e sabendo que você quer participar da festa, você tem que se posicionar enquanto referência para você ser convidado. E aí é uma dinâmica diferente. Vamos pensar no edital de uma grande empresa, sei lá, qualquer empresa, uma C&A da vida, lançou um edital. E você já tem um relacionamento com as pessoas da C&A, elas já entendem que você é uma referência naquela área que a C&A quer tocar. Então, o seu projeto ele vai ser, de alguma forma, visto como um projeto que tem tudo para ser aprovado. Porque eles conhecem. E aquela palavrinha lá que você esqueceu de colocar, eles vão tolerar. Porque eles sabem, eles já foram no teu projeto, eles conhecem o impacto que você causa. Já tem uma referência de que alguém investiu em você. Exatamente. Então, que se estabeleça um relacionamento antes do edital. Ah, Renato, todo mundo que é aprovado em edital faz isso? Não, mas todo mundo que faz isso é aprovado. Então, é importante. Cria um relacionamento. Tem uma organização chamada Inter-American Foundation, uma fundação norte-americana, que tem um edital que ele é permanente. Eles recebem projetos o ano todo para apoiar em diversos países, inclusive aqui na América Latina, na África. E eles têm pessoas que são específicas para cuidar de cada um dos países, né? E eu tive o privilégio de conhecer o David, que é a pessoa responsável pelo Brasil, em uma visita à sede dessa instituição que fica em Washington. Então, ao conhecer, visitar, sempre que eu tenho alguma dúvida ou que eu quero mandar algum projeto para lá, eu inicio o diálogo com ele apresentando a instituição. David, eu estava querendo falar com você sobre a instituição A ou B ou C, que tem um trabalho muito legal em determinada área. Ele, Renato, me manda o material. E aí eu mando o material da instituição, não é o projeto. Isso. A gente começa dialogando e aí ele diz, Renato, a gente tem aqui uma linha de captação que eu acho que é interessante para essa instituição. Eu acredito que tem link, que tem a ver o que ela faz com o que a gente está fazendo. E o contrário também. Renato, nada do que a gente está desenvolvendo agora, o que a gente tem como objetivo, cola com essa instituição. Então, infelizmente, se quiser mandar o projeto, a gente vai avaliar, mas eu já estou te antecipando. Então, esse diálogo com as pessoas e com os editais, com as organizações, né, ela é imprescindível. O teu projeto não pode, para participar do edital, não pode ser o primeiro e-mail que o pessoal vai ler. Não pode ser do nada, o edital está aberto, achei o edital e estou enviando. Não. Cria um relacionamento, oferece alguma coisa, é edital, mas oferece alguma coisa. Eu estava pensando, imagina que você que tem uma orquestra aí no seu projeto, ou que tem um projeto de música, você pode levar o pessoal em alguma data importante daquela empresa que está realizando o edital, se for próximo, obviamente, à sua localidade, né? Se não for, você pode usar a internet. Para criar um vínculo emocional, né? Aí, mostrar seu serviço. Oferecer. A gente tem que estar com isso sempre em mente e ter uma lista das ofertas possíveis que o seu projeto pode fazer é imprescindível. O que é que eu ofereço? Tem projeto que não consegue, trabalha, por exemplo, com a importância da contação de história, só que acha que isso só tem impacto ou trabalha como se isso só tivesse impacto no mais vulnerável. Se você realmente acredita na importância da contação de história, você tem que entender que isso impacta a vida de todo mundo, independente da classe econômica. Claro que em alguns vai ter um efeito maior, em outros um efeito maior, mas independente da classe econômica, Então você pode ter o seu doador como beneficiário do seu projeto. Imagina um grande gerente, um cara super ocupado, recebendo o e-mail teu com uma história, falando sobre a importância de contar a história e com uma pequena história escrita por alguém da tua equipe para que ele conte essa história para o filho dele. E aí ele conta essa história para o filho dele e no outro dia ele recebe outro e-mail dizendo, e aí, gostou da experiência? Foi legal? Imagina centenas de pessoas fazendo isso nas periferias do Brasil. Para pessoas que não têm, por exemplo, o privilégio que seu filho tem de ter o pai em casa podendo contar isso. Exato. Então,
coloca o cara na posição de ter vivenciado a experiência que você diz que é importante, não é ele que diz. E tem muito a ver, a gente volta para a reciprocidade, né? Um dos maiores gatilhos que eu uso para captação é reciprocidade. Eu acho que quase 100% das pessoas que doam nas redes sociais para o Instituto Dorcas, elas doam porque elas se sentem impactadas de alguma forma, né? É uma troca, uma forma de retribuir aquilo que elas recebem, né? Quem me segue nas redes sociais está sempre aprendendo, porque eu estou sempre ensinando algo. Nesse momento eu estou fazendo um conteúdo, são 6:30 da noite, tirei você da sua casa, eu estou aqui, hoje é um feriado nacional, e a gente está criando conteúdo, ou seja, quem é impactado por esse conteúdo, quem veio aqui aprendeu, ou de repente não sabia o que era um edital, não sabia o que precisava para abrir um ONG, lá na frente pode se tornar um doador. Inclusive tem muito doador que são pessoas que desenvolvem projetos sociais, porque ele vê a importância desse conteúdo. Isso aqui é tempo, isso aqui é dinheiro, isso aqui são recursos, e isso também ativa esse gatilho da reciprocidade. Opa, eu recebi algo, agora é minha vez de participar, de investir de alguma forma. Acho que tem muita gente querendo dinheiro, mas tem muita gente, tem muita gente sem querer entregar, né? Sim. O que precisa, que é uma das grandes estratégias. Você tem total razão. A reciprocidade é a melhor estratégia de captar. Cria relacionamento. Você precisa ser muito estratégico, né? Ou seja, eu vou estar naquele lugar porque talvez uma pessoa vá estar. Ou seja, eu vou levar um livro. Sim. Vou fazer com que... quantas vezes eu vim do Senegal e eu trouxe coisas do Senegal. Malas abarrotadas. Um chaveiro, uma camiseta... Né? E a pessoa, quando olha na estante, ela me vê ali naquele negócio. Então, ou quando alguém visita a casa da pessoa, de onde veio isso? Do Senegal, e conta a minha história. Né? Eu acho que as pessoas estão querendo que as pessoas sejam obrigadas a doar, mas elas não são obrigadas. Você, de fato, tem que fazer esse trabalho de conquistar essa pessoa, de trazer ela para perto, né? da tua doação, do teu propósito, né? do projeto que você desenvolve. Cara, a gente já está 1h30 conversando aqui. Mas poderia passar muito tempo conversando com você. Mas você deu conselhos preciosos aqui nesse podcast. E eu acho que vão existir outros podcasts onde a gente vai estar discutindo de forma técnica. Mas assim, o que é que você pode dizer agora para as pessoas que chegaram até aqui nesse vídeo? Que conselho você daria para essas pessoas, além dos conselhos que você já trouxe aqui, para pessoas que estão começando, que estão querendo fazer o bem, e aí você fala depois sobre o que você faz, né? Quem é você, o que você, se alguém quiser contratar você é uma pessoa que faz tudo aquilo que você ensinou para a gente hoje aqui, de forma profissional. Então, mete bronca aí. Como principal conselho, estruturar essa organização o quanto antes. E aí, se você tem certeza que é isso que você quer fazer, e não precisa pensar nisso de forma profissional, mesmo que você não queira viver disso profissionalmente, mas pense que a ideia é que essa sua instituição, esse seu movimento, ele cada vez ganhe mais corpo em função do resultado, né, que você vai alcançar crescente, e os desafios podem ficar maiores, bem maiores. E é importante que você tenha essa estrutura. Então faça isso quanto antes, compartilhe com outras pessoas. Imagina que a gente tem organizações que captam milhões de reais por ano, 7 milhões de reais por ano, em outros momentos 14 milhões de reais por ano, e que elas estão vivendo problemas agora relacionados à sucessão, né? A pessoa está já no fim da vida, por problemas de saúde, quem é que vai assumir isso? Ou morre repentinamente. Então, pensa na sucessão, constrói essa sucessão, que pode estar dentro da sua casa ou não, mas vai fazendo esse trabalho. E não pensa que a captação de recursos é uma coisa que deve acontecer de forma separada. Como eu falei, né, no nosso diálogo, o plano de ação e o plano de captação de recursos, eles são irmãos gêmeos, né? Um reflete o outro, um dialoga com o outro o tempo inteiro. Então, pensa nisso de forma muito cuidadosa, dedica tempo à captação de recursos. Se não tem condição, não tem interesse, não tem habilidade, contrata alguém que faça isso.
Mas Carlinhos está aqui, mestre já em captação de recursos com pessoas físicas. Eu tenho habilidade em outras linhas de captação de recursos, então pense, estrutura. Não existe recurso. Tem gente que olha e diz, emenda parlamentar eu não vou querer nunca, porque fazem sempre coisa errada. Quem faz coisa errada é porque quem faz o certo não vai pegar. Exatamente. Então a gente também precisa... E sobra muito recurso no nosso país. Sobra sim. E não deixa para se organizar quando a oportunidade chegar. Tem uma definição que é até muito falada, que a sorte acontece quando a oportunidade encontra a pessoa preparada, né? Então, esteja preparado para que você depois, as outras pessoas possam dizer, que sorte, a instituição recebeu o contato de uma outra empresa que queria doar 100 mil, 200 mil reais e ela estava pronta para receber, ela podia receber. E isso vai acontecer, mas esteja pronto. Aproveitando a oportunidade que você falou, eu trabalho com mentoria em captação de recursos, então eu tenho alguns produtos relacionados à captação de forma geral. Indico os cursos do Carlinhos para que vocês façam. Venda o seu peixe, pelo amor de Deus. Não, mas a gente não chega nem a ser concorrente, tem que complementar. Não sei. Tem que complementar, porque algumas linhas de captação que eu atuo, você não atua, e outras que você atua, eu faço de outras formas, né? Então, eu entendo que são elementos importantes. Lembrem que eu falei de pelo menos 33% para cada entrada. Então, se você quer investir em doação de pessoa física, 33% vai ter que vir de lá. E o resto pode ser emenda parlamentar, pode ser pessoas jurídicas, empresas, né, de uma forma bem objetiva, podem ser eventos, podem ser, enfim, campanhas. Então, que você tenha essa distribuição, e aí são expertises que eu desenvolvi, né? Errando, acertando e construindo esse método que começa com oferta. Então, esse é um grande diferencial, mas que pode estar dentro da prospecção, que pode estar em outro momento no meio do processo, mas que começa com oferta e no final a gente, como um lançamento, já que todo mundo fala muito sobre isso. No final a gente fecha com a transparência, com o feedback e já lança de novo para um outro... E a roda gira, né? Sempre, sempre, porque você realmente nunca vai poder parar de captar, porque você não quer parar de atender. Exatamente. Caramba, que aula, viu, gente? Muito obrigado. Nada, meu irmão. Por sua presença aqui no meu humilde podcast. É um privilégio, é um privilégio. Prazer também estar com vocês que chegaram até aqui no vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, botãozinho vermelho, dá teu like, porque isso ajuda bastante. Se você tem alguma pergunta ou quer dar alguma sugestão de conteúdo, deixa aqui nos comentários. Mas se você se apaixonou verdadeiramente por esse conteúdo, tem uma setinha, copia e manda para pelo menos 10 pessoas nos grupos de WhatsApp, entre os contatos, porque a gente recebeu uma aula hoje aqui de Renato e a gente não pode ficar com isso só para a gente. Beleza? Muito abraço para vocês, que Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, meu querido.